Um vídeo rapidinho para comentar o que é que está a acontecer em 2020 com os principais mercados acionistas. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Nós tivemos em primeiro lugar uma tremenda crise financeira que foi disputada por uma pandemia que afetou toda a gente à volta do globo, países ricos, países pobres, África, Europa, América, Ásia, toda a gente foi afetada por esta crise pandémica e que levou realmente muitas empresas a ter que fechar portas. Muitas empresas estão com portas ainda abertas, mas em tremenda dificuldade. Os mercados acionistas caíram a pique em março. Em apenas 19 sessões perderam 35% do seu valor, pelo menos o principal índice acionista, o SP500, perdeu 35% do seu valor em apenas 19 sessões de negociação e por isso o pânico foi instalado rapidamente entre os investidores que, uma vez mais, quando começam a aparecer as notícias negativas, fazem logo daquilo uma hecatombe e projetam para o futuro esse negativismo. Acham que as notícias negativas vão continuar a ocorrer para sempre, algo que não é verdade de tudo. E depois, a partir de finais de março, inícios de abril, começou-se a assistir a uma escalada tremenda dos principais índices acionistas. O índice SP500 não parou de subir, mas mesmo o Dow Jones, Nasdaq, etc., continuaram a subir. Aqui na Europa não tanto, mas do lado dos Estados Unidos os índices subiram imenso e realmente os investidores de repente começam a estar mais otimistas, a festejar se calhar demais o que tem acontecido e então projeta-se já um futuro risonho, um futuro extremamente otimista para os próximos meses. E é sobre este ponto precisamente que eu quero falar. Porque no início de novembro foi noticiado o desenvolvimento de uma nova vacina aqui pela americana Pfizer e a BioNTech, que é alemã, uma parceria destas duas farmacêuticas que vieram para o mercado com uma potencial vacina extremamente eficaz e de repente os investidores festejaram tremendamente esse facto. O que é que aconteceu? Em primeiro lugar, nós vimos que as ações dispararam completamente, principalmente aquelas ações ligadas às indústrias que tinham sido mais afetadas durante a crise pandémica. Ou seja, indústria do turismo, indústria da restauração, indústria hoteleira, indústria da organização de viagens online, os setores da banca, setores automóvel, todos estes setores que foram tremendamente impactados pela crise pandémica e que realmente caíram muito em bolsa desde de março, abril, agora de repente no espaço de meia dúzia de dias subiram tremendamente em bolsa porque de repente os investidores projetaram um futuro extremamente risonho para estas empresas. Mas, e há aqui um mas muito importante, nem tudo são rosas, como sempre. E a verdade é que nós tínhamos assistido a uma escalada tremenda, principalmente daquelas empresas que se beneficiaram com os confinamentos, com o teletrabalho, com o e-commerce, com todos estes setores que beneficiaram com o facto das pessoas terem que ficar mais por casa e nós tínhamos vindo a ver ao longo de 2020 essas empresas a escalar completamente em bolsa. Quando há um anúncio de uma potencial vacina que poderá trazer boas novas para a sociedade à volta do globo, de repente estas ações que tinham beneficiado muito por este teletrabalho e por este e-commerce, de repente começaram a cair
e a ser castigadas em bolsa. Ao passo que as ações que tinham sido mais prejudicadas ao longo de 2020 por causa do confinamento, de repente beneficiaram imenso no espaço de 2 ou 3 dias. E por isso, isto mostra que os investidores podem mudar a sua maneira de olhar para as coisas assim, da noite para o dia. E é preciso estarmos com algum cuidado, olharmos para o que acontece nos mercados. Não é que tenhamos que olhar todos os dias, quer dizer, deveríamos olhar sim, deveríamos acompanhar as principais notícias do que acontece no dia a dia, não nos devemos deixar influenciar por essas notícias, que a maior parte do tempo não dizem rigorosamente nada. Mas nesta questão específica, realmente é preciso estarmos atentos e percebermos o que é que a maioria dos investidores está a fazer nos mercados, porque a maioria dos investidores vai entrar quando houver um otimismo desmesurado e vai sair quando houver pessimismo nos mercados. Tem sido sempre assim ao longo de décadas e décadas e décadas, e eu sinceramente não vejo uma situação a ser diferente para o futuro. E então, numa altura em que agora os investidores estão a regozijar o facto de haver uma nova vacina, está tudo a ficar novamente otimista, e a meu ver é um otimismo irracional, então é a altura para termos algum cuidado com o que vamos fazer daqui para a frente. E é precisamente isso que eu tenho vindo a fazer. A partir de agora vou começar a tomar mais algum cuidado com as empresas que escolho vir a investir, se é que venho a investir em alguma nas próximas semanas, próximos meses, porque realmente a economia global continua péssima, continua virada de pernas para o ar, e a verdade é que quando nós olhamos para o índice SP500, nós poderíamos pensar que afinal a economia global já recuperou em toda a sua força, o que não é verdade. Então, os índices não têm que acompanhar necessariamente a economia, os mercados financeiros não têm que estar par a par com o que acontece na economia, mas é um bom indicador a longo prazo do que está a acontecer. E por isso, neste preciso momento, o que eu vejo é que estão muito desligados, os mercados e a realidade estão muito desligados, e isso torna a situação pessimista, a meu ver, e é a altura para tomar alguns cuidados. Claro, como sempre, isto não é recomendação de compra, venda ou manutenção de ações em particular, mas eu pessoalmente estou aqui a transmitir o que eu vou fazer para os próximos dias, semanas ou quem sabe até próximos meses, consoante a situação. Começa a ficar algo pessimista precisamente porque os investidores estão demasiado otimistas para agora, para o final de 2020, quando a economia está virada de pernas para o ar ainda e não se perspectivam grandes desenvolvimentos nos próximos meses para colmatar isto. Com ou sem vacina, não se perspectiva realmente grandes desenvolvimentos que possam dar algum otimismo à economia global. E por isso, os outros investidores estão muito otimistas, eu estou um pouco mais pessimista. Se voltarmos a ter uma situação como tivemos em março, em que a maioria dos investidores estava extremamente pessimista, eu vou voltar a estar otimista. Isto é uma ideia de fazermos sempre o contrário do que a manada faz, ok? Eles estão otimistas, nós estamos pessimistas. Eles estão pessimistas, nós estamos otimistas. Simples assim, e garanto que vais ter muito sucesso financeiro pela frente nos teus investimentos. Ok? Esta era a mensagem de hoje, curtinha, mas só para explicar um bocadinho o que tem acontecido e como me estou a posicionar neste momento nos mercados. Saudações lucrativas. Tchau, tchau.